Em 11 de junho, quinta-feira, Yuta lembrou do que aconteceu na noite anterior, quando Saki explicou que sua amiga Maya queria conhecer sua nova casa, e se desculpou por não avisá-lo antes. Explicando que como não tinha o número de celular dele, tentou ligar para casa, mas como Yuta estava no banho, não ouviu o telefone tocar. Saki também revelou que contou a Maya que agora eles são irmãos. Embora Yuta tenha esclarecido que isso não o incomoda, Saki explicou que Maya os viu conversando no clube de tênis e também quando ele entregou o guarda-chuva para ela. Yuta se desculpou por não ter tomado cuidado suficiente, já que deveria manter distância para evitar que descobrissem que são irmãos. Saki não se importou com isso e apenas pediu o número de telefone dele. Quando terminou de lembrar o que aconteceu, Yuta ouviu uma conversa vinda do quarto de Saki e de sua mãe. Elas mencionaram que Taishi aparentemente ia chegar tarde, então todos poderiam comer juntos. Além disso, fazia muito tempo que não tomavam café da manhã juntas. Tanto Yuta quanto seu pai elogiaram a deliciosa comida de Akiko. Eles comentaram que era uma tortilha com caldo, feita adicionando caldo dashi branco, mas Akiko mencionou a Yuta que Saki também sabia a receita, assim ela poderia cozinhar para ele algumas vezes. Saki comentou que não sabia fazer tão bem. Em contrapartida, Yuta deixou claro que também gostava de ovos fritos. Por isso, Saki aceitou cozinhar para ele quando estivesse de bom humor. Uma vez que Taishi saiu para o trabalho, Yuta perguntou para Akiko se ele deveria misturar sua roupa com a roupa para lavar da semana, mas ela respondeu que, se ele não se importasse, preferia lavar a roupa. Yuta insistiu em ajudar, mas Akiko explicou que havia muitos tecidos delicados. Yuta também descobriu que não sabia usar a rede para lavar roupas, por isso aceitou deixar esse trabalho para elas. Akiko também mencionou que iria lavar a roupa íntima de Taishi e perguntou a Yuta se poderia lavar a dele. Yuta hesitou alguns segundos para responder, pois se tratava de algo pessoal. Pouco depois, Yuta se preparou para sair com seu guarda-chuva, mas antes disso, Saki pediu que ele esperasse, pois desejava ir com ele. No caminho, ela lhe pede perdão, pois é possível que ele goste de roupas íntimas femininas. Ela, que sempre rejeitou os papéis de gênero, insinuou que Yuta não sabia lavar roupa. Ela também insinua outras coisas, como se Yuta gostasse de se vestir de mulher. Yuta pede que ela se acalme, deixando claro que não faz nada disso e que também não usa maquiagem. Saki menciona que pensou isso porque Yuta tem sobrancelhas perfeitas e ao descobrir que são naturais, sente inveja dele. Mudando de assunto, ela pergunta se não parece difícil ter apenas duas categorias para definir o gênero. E Yuta lhe dá razão. Saki também menciona que antes ela não havia considerado isso nem por um momento. E Yuta diz que ela não deve se preocupar com isso. Ele também comenta que, às vezes, agimos por impulso, referindo-se a questões condicionadas para certas coisas, e acredita que, às vezes, falamos ou fazemos coisas por instinto. E que a habilidade de reagir reflexivamente é útil em muitas situações. Porém, Saki diz que preconceito leva à discriminação. Como resposta, Yuta diz que é importante pensar bem nas coisas. Ele também diz que ela refletiu e corrigiu o que fez antes. Com isso, não acredita que ela deva se preocupar mais, e pessoalmente, não acha que ela seja uma pessoa incapaz de refletir e aprender. Após alguns segundos de silêncio, Saki lhe diz que ele a compreende com perfeição. Mais tarde, após as aulas, Yuta volta para casa e fica olhando para a roupa íntima de Saki. De repente ele é surpreendido por ela, com os nervos à flor da pele. Ele avisa que precisa trabalhar e se retira apressadamente. No entanto, quando Yuta retorna do trabalho, Saki tem uma conversa com ele, ciente de que Yuta havia olhado para sua roupa íntima. Por isso, Yuta se assustou e fugiu, supondo que ela pensaria que ele estava roubando algo. E Yuta admitiu que isso é verdade, mesmo que Saki seja sua irmã mais nova. Saki se desculpa com ele, já que isso foi injusto, entrega uma xícara de chocolate e diz que ele olhar para sua roupa íntima foi algo por impulso, mas não acredita que Yuta seja uma pessoa incapaz de aprender com seus erros. Para provocá-lo, Saki pergunta se sua roupa íntima era tão tentadora a ponto de chamar sua atenção. No entanto, Yuta nega completamente. Ele admite que passou pela sua cabeça roubá-la, mas deixa claro que pensar é uma coisa e fazer é outra. Saki concorda, pedindo desculpas e encerrando o assunto. No dia 12 de junho, em uma sexta-feira, na quadra de tênis, Maya se aproxima de Yuta para perguntar sobre Saki, que parece desanimada desde manhã. À medida que o dia avança, Yuta envia uma mensagem de texto perguntando se está tudo bem, e ela responde que sim. Mais tarde, eles jantam juntos, e Yuta comenta que ainda não conseguiu encontrar um trabalho que pague tão bem.
Saki responde que sabia que não seria fácil encontrar um trabalho, o que preocupa Yuta, pois, assim, ela estará cozinhando para ele em troca de nada. Por isso, ele diz que, se ela precisar de alguma ajuda, é só avisá-lo. Ela aceita isso sem dizer nada e, depois, toma um banho e se arruma um pouco, porém não se mostra muito expressiva. Por outro lado, Yuta se mantém em sua cama entretido lendo um livro. Então vemos que Saki está se dirigindo para o quarto de Yuta, e a próxima coisa que ela faz é abrir a porta sem que ele perceba, apagando também as luzes. Depois, ela tira parte de sua roupa para assim caminhar lentamente até a cama de Yuta. Após estender a mão até seu rosto, ela pergunta se ele está disposto a pagar por seu corpo. Enquanto Yuta se mantém em choque, nos é mostrado um flashback onde Saki nos conta tudo o que ocorreu desde que elas começaram a morar com Taishi e Yuta. Ou seja, vamos conhecer sua perspectiva. Começando por domingo, 7 de junho, desde o momento em que se apresentaram, Saki sabia que Yuta não era uma má pessoa, por isso ela se sente aliviada. Além disso, ele até preparou um banho limpo após terminar, e ela não esperava que ele fosse tão atencioso. No dia seguinte, segunda-feira, 8 de junho, Yuta veio falar com ela na escola, descobrindo que ele é muito mais sensato do que ela pensava. Ela fica um pouco incomodada por ele ter acreditado nos rumores que criaram sobre ela, mas não pode culpá-lo, pois sabe como as pessoas a veem. Ele ficou irritado e percebeu que ela ficou incomodada também. E essa é a primeira vez que alguém a compreende tão bem. Em 9 de junho, ela deixa uma nota dizendo que Yuta gosta de ovos fritos com molho de soja. Hoje ela começa a cozinhar, e Yuta está procurando um trabalho que pague bem, pois é o mínimo que pode fazer por ela, mas parecia arrependido ao dizer que não havia encontrado nada, mas ela sabia que não seria tão fácil. Saki também pensou sobre a forma correta de depender dos outros, opinando que seria ótimo se fosse tão fácil. Em 10 de junho, ela sente vergonha porque Yuta repreendeu enquanto ela ouvia músicas durante a aula de inglês. Além disso, ela não quer que ele veja o quanto ela se esforça, pois sente que não está se saindo bem. Por outro lado, Maya veio visitá-lo em sua nova casa, e os três se divertiram muito jogando juntos. Havia muito tempo que ela não ria tanto. E logo após trocarem contatos, ela viu que Yuta usava uma paisagem como foto de perfil, o que não a surpreende tanto. Em 11 de junho, quinta-feira, ele disse que ter vontade e agir com base nessa vontade são coisas completamente diferentes. Ela pensa o mesmo que ele, se dando conta de que cada vez que Yuta compartilha o que pensa, é algo que ela concorda completamente. Talvez por isso, ela também se lembra de vários momentos deles juntos. Ela também acha que Yuta é perigoso porque ele a entende muito bem e é muito bom no que faz. Isso nos leva ao presente, onde Yuta diz a Saki que ela está se comportando como o tipo de garota que ele odeia, pois, segundo ele, Saki está se aproveitando de sua aparência para sair na frente, coisa que, em princípio, ela não queria ser vista dessa forma, e que se não puder provar que os outros estão errados sem depender do fato de ser mulher, não faz sentido. Então Saki se cobre com algumas roupas e tenta explicar seus motivos, mas Yuta repreende, dizendo que o importante não é ele, mas ela. Ouvir isso faz com que Saki abaixe o olhar. Em seguida, ela conta a ele que acredita que seu pai era muito bom, mas quando sua empresa faliu, ele se tornou desconfiado. Sua mãe começou a trabalhar o dobro para sustentá-los, mas ele não parecia gostar disso. Ele apenas a via como uma trabalhadora sexual que atraía clientes com seus encantos e outras coisas degradantes. Ela compreende que ele estava passando por um momento difícil, mas isso não justifica como ele tratava sua mãe. Yuta responde que também passou por algo parecido quando sua mãe foi infiel ao seu pai. Por isso, ele passou um bom tempo desconfiado das mulheres, o que surpreende Saki, já que Taishi parece ser um homem alegre. Ao ver a expressão de Yuta, ela supõe que ele também desconfia das mulheres e Yuta lhe dá razão ao não responder nada. Depois, Saki menciona que ambos têm muito em comum, inclusive as partes quebradas. Yuta acredita que eles podem se dar bem como irmãos, mas Saki fica calada ao ouvir isso, ainda com o que acabou de fazer na cabeça, o que a deixa desanimada. Tentando animá-la, Yuta diz que ela pode chamá-lo de irmão mais velho, e pela forma como ele diz isso, Saki acaba rindo. Em seguida, ela se levanta, agradece, antes de sair, pede que eles façam com que tudo corra bem, ignorando a sugestão dele de chamá-lo de irmão mais velho. No sábado, 13 de junho, eles convencem seus pais a saírem para se divertir sozinhos. Essa foi uma ideia de Yuta, que tem consideração por todo mundo, por isso Saki não pode chamá-lo de irmão, pois sabe que, se fizer isso, vai começar a depender dele para tudo.
E isso ela não pode permitir. Mas, quando ela chama Yuta pelo nome, sente algo indescritível, diferente do que sente quando chama de irmão. Ela nunca sentiu isso antes e não sabe como chamá-lo. Sem perceber, ela começou a sentir algo por Yuta, admitindo que está confusa em sua cabeça. Em seguida, nos mostra o que aconteceu no dia seguinte, onde em cada momento que está com Yuta, Saki não consegue parar de olhar para ele.